Povo de Deus, paz seja convosco. Aqui pastor João Marcos Góes, é um prazer muito grande estar podendo chegar até você, levando a poderosa palavra de Deus aqui em nosso canal oficial no YouTube. A você que ainda não é inscrito em meu canal, você pode se inscrever agora gratuitamente, ativar o sininho, deixar o seu like, o comentário e compartilhar esta e outras mensagens deste canal. Nós estamos com a porção diária, levando diariamente a poderosa palavra de Deus. E a porção diária de hoje é uma porção que fala sobre armados para vencer. É dentro deste tema que eu gostaria de trabalhar e fazer uma abordagem bíblica sobre isto. A carta e o livro, o texto que vamos trabalhar no dia de hoje, é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 10. O correto seria carta de Paulo à igreja em Éfeso. Então vamos, ficar as duas opções para quem desejar melhor. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículo 10, Paulo escreve dizendo as seguintes palavras: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Uma leitura longa, mas uma leitura muito importante. Porque quando nós analisamos teologicamente o que a carta aos Efésios representa para o cristianismo, entendemos que esta carta revela o mistério da igreja como nenhuma outra epístola. A intenção secreta de Deus é revelada por 3 fórmulas teológicas e espirituais nesta carta. Formar um corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra. Segundo, fazer isto unindo as pessoas, tanto os judeus quanto os gentios, dentre os quais Deus habita. E terceiro, equipar, habilitar e amadurecer o povo de Deus, a fim de que ele estenda a vitória de Cristo sobre o mal. O interessante, queridos, é que esta carta de Paulo à igreja em Éfeso, especificamente escrita em 60 a 61 depois de Cristo,
Éfeso era um importante porto da costa oeste da Ásia Menor, localizado perto do atual Izmir. Trata-se de uma das 7 igrejas a quem Jesus endereçou suas cartas em Apocalipse capítulo 2 a 3. Um fato relevante para estudar esta epístola, visto que ela circulou originalmente para quase o mesmo grupo de igrejas. Embora Paulo já tivesse estado em Éfeso antes, ele foi ministrar lá pela primeira vez no inverno de 55 depois de Cristo. Lá ele ministrou durante 2 anos inteiros, desenvolvendo um relacionamento tão profundo com os efésios que sua mensagem de despedida a eles é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia Sagrada, escrita lá em Atos 20, 17 a 38. Só que o texto em pauta é um texto que se refere, que faz menção à armadura de Deus. E estas armas não são armas humanas, não são armas literais, não são recursos humanos. Estas armas são armas espirituais. Primeiro, Paulo, ele traz aqui a ideia de uma armadura para que possamos estar protegidos e imunizados contra as ciladas do diabo. E ele explica que a nossa luta não é contra o outro, contra o sangue, contra a carne, contra o visível, o concreto, e sim o invisível, o mundo espiritual. Há uma luta muito grande, uma guerra muito grande a ser travada. Esta guerra, ela é renhida, constante. Ela dilacera o nosso coração. E precisamos estar protegidos para resistirmos a esta guerra. E esta proteção vem com as armas de Deus. E aí estaremos armados para vencer. A primeira arma que o apóstolo Paulo nos apresenta está no versículo 14, quando Paulo diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então Paulo, ele está falando sobre uma arma que destrói qualquer tipo de falsidade, de superficialidade, de situações e coisas genéricas dentro de um contexto de incontestável, dentro de um contexto de algo factual, algo existente. Paulo está falando que quando eu cinjo a minha mente com a verdade, eu me torno um cristão imbatível. Esta é a primeira arma para vencer, a verdade. Você não pode abrir mão da verdade, por mais que você pague um alto preço pela verdade. Mas seja verdadeiro, fale a verdade, viva a verdade, anuncie a verdade. A verdade liberta, a verdade acima de tudo, a verdade de forma inegociável. Esta é a primeira arma, a verdade. A segunda, sintetizando aqui, por ser muito longa a interpretação, ele diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Então, quando ele fala sobre justiça, ele está falando sobre equidade. Ser justo significa ser honesto. E ser honesto significa ser justo. A justiça em prática, a justiça não de forma retórica e nem teórica, mas de forma prática, vivenciada pelo homem, torna o homem um ser praticamente imbatível. Porque o justo Deus aprova aquele que é justo. Veja que a Bíblia traz inúmeras menções a respeito dos justos. Uma delas é o salmista, quando diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então veja que Deus ele se atrai por aquele que é justo. É muito importante estarmos aí vestidos com a couraça da justiça. A terceira arma
ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E isto significa dizer as boas novas do evangelho, boas notícias. Os pés aqui é símbolo de, ou são símbolos de dignidade. O evangelho é este calçado espiritual que me fundamenta, que me estabiliza, que me equilibra, que gera em mim paz, bem-estar. Quarta arma, o versículo 16, Paulo diz: embraçando sempre o escudo, que é a proteção, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja que ele claramente diz todos, não são alguns. Com a fé eu vou apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, a fé é o meu escudo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Diz Spurgeon que a fé está morta para a dúvida, surda para o desânimo e cega para as impossibilidades. Então, a fé é um elemento espiritual, uma substância divina que me protege. Ela de fato é um escudo. Esta é a quarta arma de Deus para a minha vida, para eu vencer. A quinta arma, Paulo diz no versículo 17: tomai também o capacete, a proteção, o capacete da salvação. O capacete da salvação. A proteção da mente. Ou seja, a palavra salvação no original significa escapar da corruptibilidade que há no mundo. Então, a salvação introduzida, inoculada em minha mente, vai me proteger de toda corruptibilidade, imoralidade, licenciosidade e me tornar um sujeito purificado. E ele finaliza trazendo em pauta a sexta arma e a última, quando ele diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, aqui é a nossa espada, é a palavra de Deus. Esta espada, ela serve para me proteger, me guardar e me defender. Então, com o conhecimento da palavra de Deus, eu estarei protegido, munido, guardado e saberei me defender. Terei argumentos, porque o conhecimento é libertador. O Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é esta espada. Esta espada, ela tem dois gumes. O gume número 1 é o gume da interpretação e o gume número 2 é o gume da aplicação. Viva o Evangelho. Viva a palavra de Deus. Seja armado para vencer. Nós estamos em meio a uma guerra e com as armas de Deus, armados para vencer, venceremos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Um forte abraço, obrigado pelo seu carinho e até o próximo vídeo, a próxima porção diária, em breve, em nome de Jesus.